Amém, queridos? A paz do Senhor Jesus, a alegria do Senhor, podemos todas as coisas, agindo Deus, se Deus é por nós, o que viemos fazer aqui? Amém. Não tem outra coisa a não ser isso, né? Adorar a Deus. E a palavra de Deus afirma que Deus, ele diz o seguinte: eu amo os que me amam, e o que de madrugada me busca, me encontrará, me achará. Amém, querido? E é bom que de madrugada a fila é menor, né? De madrugada a fila é menor, então vamos aproveitar nesta noite. Que eu tenho certeza que vocês vieram aqui para buscar a presença de Deus, para buscar mais da unção de Deus, mais do poder de Deus, porque o nosso Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais, além daquilo que nós pedimos, ou além daquilo que nós pensamos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar uma palavra aqui no livro 2 Reis, 1 Reis, no capítulo 18. Versículo 30. Esse capítulo aqui é um capítulo bem conhecido, né? Já foi ministrado aqui na igreja. No versículo 30 diz assim, ó: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Querido, a gente vê esta passagem aqui, né? A gente vê que foi a passagem do grande desafio. Foi uma passagem, é um capítulo que é um acerto de conta. Porque aqui nós podemos ver que quando o rei Acabe, né, ele se deixou se levar pela idolatria, achou de se juntar com a mulher atribulada, então a Jezabel leva Acabe a se desviar do caminho do Senhor. E quando Acabe se desvia do caminho do Senhor, não só ele, mas todo o povo de Israel, o povo também estava cocheando em dois pensamentos. O povo não sabia se adorava a Deus ou se adorava Baal. E quando a gente vê que Elias viu que Acabe tinha perturbado o povo de Deus, e Acabe tinha acabado de quebrado o altar de Deus, o altar da adoração, da gratidão a Deus. Então Elias, quando ele se apartou de Acabe, quando ele se apresenta a Acabe, a gente vê que Elias, ele chega diante de Acabe, e ele chega e diz que Acabe, ele se desviou do caminho do Senhor. Acabe não cumpriu com a palavra de Deus. E a Bíblia diz que Deus não se agrada de idolatria. Porque quando Deus criou o povo de Israel, Deus criou o povo simplesmente para Ele. Israel era um povo separado para Deus. Então Deus, como diz a palavra, Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não criou o povo de Israel para dividir o povo de Israel com outros deuses. Assim é a nossa vida. Deus, quando nos chamou através do sacrifício de Jesus, Deus não quer que nós venhamos ter uma vida dividida entre Deus e o mundo. Porque aqui nós podemos ver que o altar do Senhor estava quebrado. Então, quando Elias ele se apresenta a Acabe, e ele lança o desafio, ele diz para Acabe que Acabe convocasse o povo para o Monte Carmelo, para um desafio, porque o povo estava em dois pensamentos. E o desafio era esse, que ele se apresentasse no Monte Carmelo, e lá eles iam modificar o altar, ia preparar um altar, e o Deus que respondesse com fogo seria um Deus verdadeiro. E quando Acabe, ele convoca o povo, a gente vê que o povo se alegrou desta palavra. E a gente vê que quando o profeta Elias, ele chega no Monte Carmelo, e os 450 profetas de Baal, a gente vê, querido, que ali naquele momento, quando ele diz assim: olha, vocês são muito, porque somente eu fiquei de profeta do Senhor. Então vocês, faz o seguinte, vocês preparam o teu sacrifício primeiro, depois que você preparar o seu sacrifício, depois eu vou preparar o meu sacrifício. Só que é o seguinte, vocês não podem colocar fogo. Vocês não podem colocar fogo no sacrifício.
Você vai clamar a Baal. Se Baal responder com fogo, Baal é Deus. Mas se o Senhor responder com fogo, o Senhor é Deus. E a gente vê, querido, que Deus, e quando os profetas de Baal, ele prepara o sacrifício, ele prepara o holocausto, e ele começa a clamar a Baal, para que a Baal respondesse, e a gente vê que ele começa a clamar de manhã até meio-dia, e Baal não responde. Baal estava surdo, Baal estava mudo, Baal não se movia, e a Bíblia diz que o Deus desta nação, o Deus deste povo, são obra, que as imagens são obra, fundação humana. Tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem mão, mas não alpapa, tem nariz, mas não cheira, tem ouvido, mas não ouve, tem olhos, mas não enxerga. Então, quando a gente vê que os profetas de Baal, ele começa a clamar e vê que não vem resposta nenhuma, o interessante é que Elias, ele começa a zombar. Elias, ele começa a tirar onda. Eu quero dizer, querido, que com Jesus na nossa vida, nós podemos tirar onda neste mundo. Com Jesus na nossa vida, nós podemos tirar onda, porque Deus é o nosso Deus presente. E a gente vê que quando chega na vez de Elias, o interessante é o seguinte: Elias não chega simplesmente diante e clama a Deus. Primeiro, Elias, ele primeiro endireita o altar do Senhor. Primeiro, Elias edifica o nome do altar, o nome de Deus neste local. Porque nós podemos ver que Elias, querido, ele prepara a lenha. Ele pega 12 pedras que simbolizavam as tribos de Israel. Ele pega a lenha, arruma a lenha. Ele pega o cordeiro, coloca sobre a lenha. E ele manda fazer um rego em volta do altar. E manda colocar talha de água. Por que acontece? Elias estava mais dificultando mais o milagre para Deus. E a gente vê, querido, quanto mais o milagre, quanto mais a dificuldade, maior o milagre de Deus na nossa vida. Quanto mais a circunstância vem contra a nossa vida, maior é o milagre de Deus. Porque a gente vê que quanto mais as coisas estão ficando difícil, aí é que Deus se agrada. Então, querido, quando Elias, ele prepara tudo isso, né, que aqui fala aqui, ó. E no versículo 32, no versículo 31 diz assim: então Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, a qual veio a palavra do Senhor dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar, em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura das 2 medidas de semente. Então amarrou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. Louvado seja Deus. E disse: enchei da água 4 cântaros, e derramaram sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei a segunda vez, e o fizeram. Segunda vez. E disse mais: fazei a terceira vez, e o fizeram a terceira vez. Aqui, querido, quando se fala de água, a gente fala da presença de Deus. Quando se fala de água, se fala do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Quando se fala de água, se fala da palavra de Deus. E a Bíblia diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Então, querido, o rio de Deus, ele está aqui nesta noite. O rio de Deus simboliza o Espírito Santo. E aqui nós podemos ver que quando Elias, ele edifica o altar, e ali nós podemos ver que Elias, ele começa a clamar a Deus. Elias clamou a Deus não para querer se aparecer, mas Elias, ele clama a Deus para mostrar ao povo de Israel que Deus é Deus. Quando a gente vê, quando Jesus, ele chega diante do túmulo, onde Lázaro estava sepultado, Jesus, ele faz uma oração e diz o seguinte: Pai, graça te dou, porque tu sempre me ouviste. Todas as minhas orações que eu tenho feito, o Senhor tem me respondido. Mas eu faço isso, meu Deus, meu Pai, para que o povo que esteja à minha volta creia que o Senhor me enviaste. Então, querido, aqui nós podemos ver que Elias ia mostrar para o povo que Deus é Deus na nossa vida. E aqui nós podemos ver que quando Elias, ele clama ao Senhor, ele clama a Deus, Deus responde com fogo. E a gente vê que o fogo, quando desce, ele queima o holocausto, ele queima o sacrifício, ele queima as pedras, ainda lambeu a água. Então Deus, que nosso Deus de milagre, o nosso Deus, ele opera desta forma. Então a gente vê que Deus é um Deus de milagre, porque aqui se fala de fogo. E a Bíblia diz, querido, que nós seremos batizados com o Espírito Santo e com fogo. Porque, meu Deus, querido,
esse fogo, ele vem um fogo consumidor, ele consumiu o holocausto, mas o fogo do Espírito Santo na nossa vida, ele vem para nos purificar, ele vem para nos encher mais da presença de Deus, ele vem para nos transbordar da unção de Deus. É como diz a palavra no Levítico, que a Andressa leu no início do culto, né? Ele diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar e a chama não se apagará, mas cada manhã o sacerdote colocava a lenha sobre o fogo para permanecer aceso. Então, querido, para que o fogo de Deus esteja aceso sobre a nossa vida, nós temos uma responsabilidade de endireitar o nosso altar. Como está o teu coração? Como está o altar do teu coração? Porque às vezes às vezes as pessoas dizem assim: olha, querido, Deus só quer o coração. Deus não quer somente o coração, Deus quer o corpo inteiro, porque o nosso corpo, querido, é templo do Espírito Santo. Então aqui, quando o profeta Elias, ele clama, o fogo vem, consome o holocausto e o sacrifício. E aqui a gente vê que no rei Salomão, no capítulo 7 de 2 Crônicas, ele diz o seguinte, que quando Salomão acabou de orar, o fogo desceu do céu, consumiu o holocausto de sacrifício e a glória de Deus encheu toda a casa. Querido, quando a gente ora, quando a gente clama, a glória de Deus enche este lugar, porque, querido, é desta forma que Deus age na nossa vida. Quando Jesus, ele manda para os apóstolos ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Querido, diz a palavra do Senhor, que eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, clamando a Deus com o mesmo pensamento, com o mesmo propósito, de buscar aquilo que Jesus tinha determinado. E diz a palavra, querido, que de repente veio um vento veemente, impetuoso, e soprou sobre aquele lugar, e todos que estavam reunidos eram cheios do Espírito Santo. Querido, se o teu coração está com o propósito de entrar aqui nesta noite para ser revestido de Deus, para ser batizado com o Espírito Santo, querido, creia, tenha certeza que nesta noite a glória de Deus vai encher este lugar, a glória de Deus vai encher a tua vida, porque Deus, ele quer que nós sejamos cheios do Espírito Santo. Deus, ele quer que nos seja cheios do Espírito Santo. O que vai fazer a tua diferença na igreja, fora da igreja, é a unção de Deus sobre a sua vida. A unção de Deus na nossa vida vai fazer a diferença. Querido, a gente vê que quando Moisés estava no monte, 40 dias e 40 noites, o interessante é que a glória de Deus era tão grande na vida de Moisés, que quando Moisés ele desce do monte, o rosto de Moisés resplandecia. Moisés não sabia que o rosto dele estava resplandecente. E quando ele chega diante do filho de Israel, diante do povo, quando o povo olha para Moisés, vê a face de Moisés como a face de um anjo, o povo temeu de olhar para Moisés. Então, querido, quando a gente está cheio de Deus, cheio da glória de Deus, é obrigado, querido, o endemoniado olhar para você e dizer assim: isso aí eu não posso não, porque esse aí está cheio do Espírito Santo. Querido, a gente vê que quando Estevão estava sendo apredejado, diz a palavra que o povo dizia que o rosto dele era igual ao rosto de um anjo. Então, querido, Deus, ele quer nos encher, Deus quer encher a nossa vida da presença dele. Deus, ele quer nos encher. Abre o teu coração. O profeta Elias, ele endireitou o altar. Endireita teu coração nesta noite. Abre o teu coração, se derrama na presença de Deus, que a glória de Deus vai te encher nesta noite. Querido, eu tenho certeza, querido, se o teu coração estiver aquebrantado na presença de Deus, eu tenho certeza que você vai ser batizado com o Espírito Santo. Eu tenho certeza que você vai ser renovado nesta noite. Eu tenho certeza, querido, porque todo aquele que busca a Deus encontra. Todos que buscam a Deus encontram a Deus. E a tua entrada aqui não é em vão, querido. A tua entrada aqui não é em vão. Deus, ele está atendendo, Deus está de olho no teu coração. Abre o teu coração e deixa o Espírito Santo te envolver nesta noite. Abre o teu coração, deixa o Espírito Santo te encher nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Então, querido, eu quero deixar esta palavra no teu coração. Creia que nesta noite você pode transbordar da presença de Deus. Creia que nesta noite você que não fala em língua, você pode ser batizado nesta noite. Creia, querido, porque Deus se agrada quando o povo busca a sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Esta é a palavra que eu deixava no teu coração.
Deixa o Espírito Santo te envolver nesta noite. Louvado seja Deus.